Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a aula sobre equilíbrio químico. Vamos lá. Para entender equilíbrio químico, é importante a gente conhecer alguns pré-requisitos. Então, saber alguma coisa sobre equilíbrio físico, ΔG e ΔH da reação, concentração molar, estequiometria e lei dos gases. Bom, o que é equilíbrio? Equilíbrio é um estado da reação em que a composição da mistura não muda, ela é constante. E quais são as características desse equilíbrio? Ele vai corresponder a um mínimo de energia livre de Gibbs. Sua composição é descrita por uma constante chamada constante de equilíbrio. A reação reversível em um estado onde as velocidades das reações direta e inversa são iguais. E o equilíbrio ele é dinâmico e se altera com as mudanças das condições. Conhecimentos que você deve dominar. Escrever a constante de equilíbrio a partir de uma equação balanceada, predizer a direção da reação, conhecer as relações entre as constantes de equilíbrio, calcular a composição de equilíbrio e predizer o efeito da adição ou remoção de reagentes e produtos no equilíbrio. Equilíbrio químico. As reações químicas atingem um estado de equilíbrio que é chamado de dinâmico, em que as velocidades das reações direta e inversa são iguais e no qual não há mudanças na composição da mistura. Então, vamos pegar como exemplo a reação do nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Então, no equilíbrio, você vai ver a reação direta, que é a correspondente a essa seta de cima, ocorrendo, e a reação inversa também. As duas vão acontecer ao mesmo tempo. Por isso que ele é chamado de equilíbrio dinâmico. Né? Só que no equilíbrio, as velocidades das reações da reação direta e da reação inversa são iguais. Então, vamos lá, continuando com esse exemplo da reação do nitrogênio com hidrogênio formando amônia. Então, essa reação ela tem um ΔG padrão menor do que zero, ou seja, ela é espontânea na direção da reação direta. Né? Então, o que acontece? Ó, no começo da reação, né, vamos supor que você tenha somente hidrogênio como reagentes, né, hidrogênio e nitrogênio. Então, essa curva verde e essa curva azul correspondem a hidrogênio e a nitrogênio. Então, o produto que está em vermelho, você não tem nada. Né? Aí, o que acontece? Você começa a fazer a reação. Aí vai começando a formar produtos até que atinge seu equilíbrio e a quantidade de produto não muda mais. Ó. Só que você não consegue converter todo o nitrogênio e hidrogênio em produtos, tá vendo? Ele diminui, mas não diminui a zero aqui, né? Então você vai vendo diminuir os reagentes e aumentar os produtos. Essa reação ela pode ser feita também em uma outra temperatura, começando a partir do nitrogênio, né, da amônia. Então você começa a partir de amônia, no começo você não tem nenhum dos reagentes. Aí a reação inversa vai acontecer, né? No gráfico da direita, você está vendo a reação direta acontecer até chegar no equilíbrio onde você tem as duas. E aí, você, no caso da letra B aqui, né, do gráfico da letra B, você está vendo a reação, ela começa, né, pela reação inversa, até que atinge o equilíbrio, onde as concentrações de produtos e reagentes não mudam mais. Essas duas reações são feitas em temperaturas diferentes, por isso que você tem concentrações, né, de produtos e reagentes diferentes quando se atinge o equilíbrio. Bom, então o ΔG da reação, né, ΔG padrão, ele corresponde à diferença entre o ΔG dos produtos menos o ΔG dos reagentes, corresponde a esse valor aqui, ó. Esse é o ΔG padrão. Só que quando a reação chega no equilíbrio, o ΔG da reação ele é igual a zero. Né? Quando a gente tem uns produtos, né, a reação rica em produtos, eles vão se converter a reagente espontaneamente. Então, o ΔG da reação é menor do que zero. E no caso, se você tiver a mistura da reação rica em produtos, eles vão se converter a reagentes até chegar no estado de equilíbrio e o ΔG, nesse caso aqui, vai ser maior do que zero. Então, só consolidando aqui, quando a mistura da reação não produziu produtos para atingir o equilíbrio, a direção espontânea da mudança é seguir na direção da formação de mais produtos, né? Ele vai formar produtos até atingir o equilíbrio. E qual é o ΔG da reação? Vai ser menor do que zero. Quando o excesso de produto está presente, por exemplo, a amônia, a reação inversa é espontânea. Né? Então, você tem a reação de decomposição semi-espontânea. E o ΔG vai ser maior do que zero. Né? ΔG da reação direta. A energia livre da reação, ΔG, muda conforme a proporção de reagentes e produtos
né, mudam, né? Ela muda conforme os reagentes e produtos mudam. Para encontrar como ΔG muda com a composição de reagentes e produtos, necessitamos conhecer como a energia livre molar de cada substância varia com sua pressão parcial, se for um gás, ou com sua concentração, se for um produto. Então, o que eu acabei de ler é expresso nessa equação, né? Então, aqui a gente tem o ΔG, que é a energia livre da reação em qualquer condição definida, fixando a composição da mistura de reação. O ΔG0 é a energia livre padrão da reação, é a diferença de energia livre entre produtos e reagentes nos seus estados padrão. Quais são os estados padrão? De uma substância pura, no caso, ela é formada, se for um gás, né, o estado padrão é pressão igual a 1 bar, e se eu tiver um soluto, né, a substância pura vai ter que ter uma concentração de 1 mol por litro. Então, esses são os estados padrão. R aqui na equação é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin, e Q é o quociente da reação, né? Ele é que vai me dar a composição da mistura. Então, vamos entender agora como é que a gente monta o quociente da reação. Então, vamos supor que eu tenho uma reação de A mais B, fornecendo C mais D, sendo que A e B e C e D minúsculos são os coeficientes da reação. Então, se eu tiver, por exemplo, uma reação na fase gasosa, né, os reagentes e produtos estão na fase gasosa. Então, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou montar esse aqui? Ok? Então, eu vou fazer o produto dos produtos, né, dividido pelo produto dos reagentes. Então, como é que é isso? Então, como é um gás, então vai ser a pressão de C, C é um produto, dividido pela pressão de referência elevado a C ao coeficiente estequiométrico C, vezes a pressão de D dividido pela pressão de referência elevado ao coeficiente estequiométrico D. Tudo isso dividido pela pressão de A, pressão parcial de A, dividido pela pressão de referência elevado ao coeficiente estequiométrico A, vezes a pressão de B dividido pela pressão de referência elevado ao coeficiente estequiométrico B. Então, essas pressões de referência, elas equivalem a 1 bar. E as unidades vão se cancelar e vou ter uma constante aqui, um quociente que vai ser, como é que chama? Adimensional, né? Porque eu cancelo as unidades. Então, se eu tiver uns produtos e reagentes em solução, por exemplo, o AQ, então como é que vai ficar? Vai ficar assim, a concentração de C, que é um produto, dividido pela concentração de referência elevado a C, vezes a concentração de D, dividido pela concentração de referência elevado a D, dividido pela concentração de A, dividido pela concentração de referência elevado a A, e a concentração de B, dividido pela concentração de referência elevado a B. Então, aqui a concentração de referência é 1 molar, né, ou 1 mol por litro. Geralmente, você vai ver essas equações simplificadas. A gente não representa a pressão de referência, mas ela está embutida aqui, ok? Se eu tiver nessa reação sólidos ou líquidos puros, a gente não vai representá-los. Na verdade, a concentração real ela é chamada de atividade. A gente não vai usar esse conceito aqui. Mas ele, no caso, quando eu tenho sólidos e líquidos puros, a atividade vai ser 1, então você nem precisa colocar a concentração deles no quociente da reação ou mesmo na constante de equilíbrio, que vai ser, ela vai ser construída da mesma forma que o Q é construído. Então, no equilíbrio, como já foi dito, o ΔG ele é igual a zero. Então, quando o ΔG é igual a zero, né, o Q vai ser igual ao K. E esse K é a constante de equilíbrio. Esta tem a mesma forma que Q, mas usa somente as quantidades de produtos reagentes no equilíbrio. Né? Então, a gente monta o Q, o K é igual ao Q. Então, quando o ΔG é igual a zero, né, você passa esse termo para a esquerda e fica ΔG padrão é igual a menos RT ln de K. Então, a gente pode reescrever essa equação. Ó. Então, vamos pegar a primeira equação que a gente viu, ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Q. E a gente vai pegar e substituir o ΔG0 que está aqui, ó. Ok? Né? Então, vai ficar aqui, ΔG é igual a RT, a gente isola, né, RT, ln de Q dividido por K. Quando o Q é pequeno, o ΔG é menor do que zero. Né? Então, o que vai acontecer com a reação? A reação direta ocorrerá. Quando o Q for maior do que o K, o ΔG vai ser maior do que zero.
e a reação inversa ocorrerá. Então, a gente pode usar a relação entre o Q e o K para saber o que vai acontecer com o ΔG e, consequentemente, com a direção da reação. Qual a reação que vai ocorrer, se a direta ou a inversa. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Relação entre Q e K e a direção da reação. Exemplo 1. Sabendo que ΔG é igual a RTLN de Q sobre K, para essa reação aqui, eu tenho K igual a 1,9 vezes 10 a menos 4, 400 graus Celsius. A pressão de nitrogênio, ele deu a de hidrogênio e a de amônio, né? E essas pressões aqui ocorrem a temperatura de 400 graus Celsius, né? Em que direção a reação ocorrerá? Então, se a gente souber quanto é o Q, a gente vai comparar com o K, e aí a gente sabe se a reação vai ser direta, a reação direta vai ocorrer, ou se a reação inversa vai ocorrer. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo 1. O que ele está perguntando? Em qual direção a reação ocorrerá? Então, em qual direção a reação ocorrerá? E o que ele deu para a gente? Ele deu o K, né? Quais são os dados aqui? Ó? Ele deu o K, que é 1,9 vezes 10 a menos 4. Ele deu a temperatura, que é 400 graus Celsius. E ele deu a pressão parcial de nitrogênio, que é 5,5 bar. Ele deu a pressão de hidrogênio, que é igual a 2,2 bar. E ele deu a pressão da amônia, que é igual a 1,1 bar. Vamos ver aqui a reação de novo. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, vamos montar a nossa constante de equilíbrio aqui. Quer dizer, desculpa, vamos montar o quociente da reação Q. Então, como a gente já viu, é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, vai ser aqui a pressão parcial de amônia, que é produto, elevado ao quadrado, dividido pela pressão de N2, aí aqui seria 1, né, mas não precisa colocar, vezes a pressão parcial de hidrogênio, elevado ao cubo. Prontinho. Agora a gente vai substituir. Como a gente tem essas três pressões, a gente consegue calcular o Q. Depois a gente vai comparar com o K. Então, a pressão de nitrogênio é 1,1 bar. Aqui não precisa pôr as unidades porque elas vão se cancelar, ok? Aí a pressão de nitrogênio é 2,2 bar. Não, nitrogênio é 5,5 bar, né? 5,5 bar. Vezes a pressão de hidrogênio, 2,2 bar. 2,2 elevado ao cubo. Então, quanto é que dá esse valor aqui? Dá 0,02066. Isso daqui é aproximadamente 2,1 vezes 10 a menos 2, né, que é o quê?
Então, o que a gente observa aqui? Que o Q, ele vai ser maior do que o K. Então, 10 a menos 2, ó, é maior do que 10 a menos 4. Então, Q vai ser maior do que K. Então, se Q é maior que K, o que acontece com o ΔG? Né? O ΔG vai ser maior do que zero. Ok? Então, se o ΔG é maior do que zero, portanto, a reação vai ocorrer no sentido inverso. A reação ocorrerá no sentido inverso. Então, eu vou colocar isso aqui como resposta. Ok? Então, vamos continuar. Então, o que K quer dizer? K significa que a mistura de produtos e reagentes que está no equilíbrio, né? Se eu estou colocando o K no lugar do Q, é porque eu estou no equilíbrio. Todavia, podemos esperar alta ou baixa concentração de produtos no equilíbrio. Então, como é que a gente monta o K? O K vai ser o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, se a concentração de produtos for maior, o K é maior que 1. Então, se K é maior do que 1, quando K é maior do que 1, eu tenho alta concentração de produtos. E o inverso também é verdadeiro. Se o K é menor do que 1, eu tenho baixa concentração de produtos. Né, porque lá o produto fica em cima, né, no numerador, né, e os reagentes no denominador da equação. Então, vamos fazer outro exemplo aqui. Cálculo da composição do equilíbrio. Então, eu tenho o exemplo 2. Né? Então, vamos lá. Vamos copiar isso daqui, colocar lá na telinha. Então, vamos lá. Eu vou voltar para cá um pouquinho, porque está maior. Peraí. Vamos lá. A reação 2N2, formando N2O4, tem o ΔG negativo e um K positivo, um K maior que zero, a 298 Kelvin. Esse ΔG é o ΔG padrão, ok? Começando com 1000 bar, né, de NO2, que é o reagente, e nenhum N2O4, que é o produto, tal que o Q vai ser menor do que o K e o ΔG menor do que zero, a reação então vai prosseguir, né? Se ΔG é menor do que zero, Q é menor que o K, eu vou formar produtos. Ele quer saber qual é a composição do equilíbrio. Então, eu tenho aqui a reação, né? Então, eu tenho as pressões parciais de reagentes e produtos. Então, o reagente está aqui pontilhado e produtos está na linha contínua, em função do tempo. Então, no começo, eu só tinha produtos e nenhum reagente. Aí, à medida que a reação vai prosseguindo, eu vou aumentando a quantidade de produtos, diminuindo o reagente, até chegar no equilíbrio, quando a concentração não muda mais. Né? Então, a gente vai usar essa tabela de composição no equilíbrio para conseguir estimar qual vai ser a composição no equilíbrio. A composição no equilíbrio nada mais é do que a pressão aqui, ó, de produtos e reagentes, certo? Então, vamos montar essa tabelinha aqui. A gente vai montar essa tabelinha para depois montar o K, e a partir do K a gente conseguir calcular as pressões aqui. Então, vamos lá. Então, exemplo 2. Então, o que ele quer? Ele quer, no final das contas, a composição no equilíbrio. E a composição no equilíbrio vai corresponder à pressão de NO2 e a pressão de N2O4 no equilíbrio. No equilíbrio. Ok? E quais foram os dados que ele deu para a gente? Dados.
né? Ele deu o ΔG, que a gente não vai usar, né? E nem o K, a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, ele deu, vou colocar aqui, eu vou colocar o ΔG, que é igual a menos 4,76 kJ por mol. Ele deu também que o K é igual a 6,84 a T igual a 298. Ok? E ele também disse que a pressão de NO2, a pressão inicial, né, chamada de P, de NO2, pressão inicial, vou chamar assim, de NO2, é igual a 1000 bar. Ok? Então vamos lá, vamos montar a tabelinha. Então aqui eu tenho a composição de NO2 e de N2O4. Então eu tenho a composição inicial, a mudança e a composição final. Então vamos lá. Então, quanto é que eu tenho no começo de NO2? Eu tenho 1000 bar. Então, a composição inicial é 1000 bar. Certo? E quanto eu tenho de N2O4? Eu tenho 0. Né? Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Pela equação, né? Vamos colocar a equação aqui também. 2 NO2 formando N2O4. Então, o que acontece? Ó? Cada 2 mols que eu tenho aqui forma 1 mol aqui. Então, se eu perder 2x aqui, vai formar x aqui. Então, a quantidade que formar aqui, ó, na mudança, né? Porque eu vou uma parte de NO2 vai se converter em N2O4. Só que eu não sei quanto é, eu vou chamar isso de x. Então, para formar x aqui, eu tenho que perder 2x aqui. Então, qual que vai ser a composição final no equilíbrio? Ela vai ser 1000 menos 2x para o N2, NO2, e ela vai ser x, que é mais, né? E ela vai ser x para o N2O4. Ok? Então, vamos montar o nosso K aqui, ó. O K vai ser igual ao produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, como eu só tenho um produto, vai ser a pressão, opa, vou colocar aqui, vai ser a pressão de N2O4 dividido pela pressão parcial de NO2 ao quadrado. Então, essa é a nossa constante de equilíbrio. Ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir aqui, ó. Quanto que vai ser a pressão de N2O4? Vai ser X. X. E aqui vai ser, qual vai ser a pressão de NO2? Vai ser 1000 menos 2x ao quadrado. Ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui continua x. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembra que a gente vai ter que montar uma equação do segundo grau aqui. Então, vai ser o produto, desculpa, vai ser 1000 ao quadrado do primeiro, né? Então, vai ser 1000 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Vamos voltar para cá. Então, vai ficar K é igual a X. Agora, vamos rearranjar aqui. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que é 4x quadrado. Menos 2 vezes 2, 4, vezes 1000 vezes x. Então, vai dar 4000x.
mais 1000 ao quadrado. Ok? Então, vamos rearranjar de novo aqui, ó. Então, eu vou passar toda essa equação para a esquerda. Então, vai ficar K, que multiplica 4x ao quadrado, menos 4.000, mais 1000 ao quadrado. Que é igual a x. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vai ficar... Primeiro multiplica, não. Certo? Então, fica K, 4x ao quadrado menos 4.000, mais 1000 ao quadrado, menos x. É igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dividir tudo isso daqui por K, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 4.000, 4.000 x, né? Que tem um x. Mais 1000 ao quadrado menos x sobre k. É igual a zero. Vou continuar aqui. Então, agora eu vou substituir aqui esse k. Então, quanto é que vai dar aqui? Bom, então vamos continuando aqui. Vamos lá. Então, substituindo aqui o k, o x sobre k, né, quanto que é o k? 6,84. Então, vai ser 1 dividido por 6,84. Como é que vai ficar a equação? Vai ficar assim. 4x quadrado menos 4.000x mais 1000 ao quadrado menos, vai ficar 146x é igual a zero. Então, vai ficar 4x quadrado menos 4.000,146x. Né? Tenho menos aqui e menos aqui, né? Então, eu somo, fica menos 4.000,146x mais 1000 ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Pronto, agora a gente vai usar aquela fórmula para tirar as raízes, né? Estabelecer as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar x é igual a menos b. Vai dar menos b menos 4.000, então vai dar 4.000. 4.146. Nossa, está muito feio a letra. Deixa eu arrumar. 4.146 mais ou menos. Raiz de b quadrado. Então, vai ficar aqui de novo 4.146 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quanto que é o a? O a é 4. E o c é 1000. Mil ao quadrado, ok? Dividido por 2 vezes 4. Então, x, vou colocar aqui do lado. Vou continuar aqui na lateral. Então, vai ficar x é igual a 4.146 mais ou menos 34,2
Tudo isso dividido por 8. Então, vamos lá. A primeira raiz vai ficar sendo 504,2. E a segunda raiz, 495,7. Né? Então, aqui a gente tem uma raiz de 504,2 e outra de 495,7. E o que acontece? 1000 menos 2x, ó, vai ser a pressão de NO2. Então, a pressão de NO2 é igual a 1000 menos 2x. O que acontece, ó, esse x aqui, ele é maior do que 500, então vai dar um número negativo, ó, porque vai ficar 2 vezes 504, que vai dar 1008. Então, vai ficar 1000 menos 1008, vai dar um valor negativo. Não pode. Então, essa raiz aqui está errada. A raiz correta é essa daqui, ó, que dá um número menor do que 500, né? Então, vai ficar 1000 menos 400, menos 2, né? Menos 2 vezes 495,7. Isso daqui vai dar 8,51 bar. Peraí, conferir. Então, 8,51 bar. E a pressão de N2O4 vai ser igual a X. Vai ser igual a X, que é igual a 495,7 bar. Então, essa é a resposta. Essa e essa aqui são as respostas. Ok? Então, vamos continuar. Bom, o K aqui, ó, ele é maior do que 1, que ele equivale a 6,84. E para K maior do que 1, há mais produtos no equilíbrio, né, do que reagentes, que foi o que a gente acabou de ver. Então, quanto é que tem de reagente? Vamos voltar lá no exemplo. Ó, quanto é que sobrou de reagentes? Ó, de reagentes, sobrou aqui 8,51 bar. Enquanto de produtos, ó, tem 495. Se isso daqui fosse 10, seria 5 vezes mais. Ó. Tem 5 vezes mais produtos do que reagentes. Ok? Né? Por isso que o K é maior do que 1. Que eu tenho mais produtos do que reagentes no equilíbrio. Okay? Um K alto resulta em uma reação muito espontânea. O ΔG é muito negativo. Okay? E a gente vê isso aqui, ó, menos 4,76 kJ por mol. Vamos fazer mais um exemplo. Ó. Relação entre expressões de equilíbrio. Então, exemplo 3. Qual a relação entre K1, K2 e K3 para essas reações que a gente vai ver aqui? Ok? Então, o que ele vai dizer para a gente também? Se uma equação química pode ser expressa como a soma de duas ou mais equações químicas, a constante de equilíbrio da reação total é o produto das constantes de equilíbrio das reações parciais. Ok? Então, a gente pode somar duas reações químicas para obter uma terceira que a gente não conhece. Né? Se você souber as constantes de equilíbrio K1 e K2, então você vai saber qual é K3. K1 vai ser a constante de equilíbrio para a primeira reação, e assim sucessivamente, ó, K2 para a segunda e K3 para a terceira reação. Então, vamos pegar essas reações aqui para fazer a soma delas primeiro, né? Exemplo 3. Então, ele quer a relação entre K1, K2 e K3.
E ele deu para a gente as reações. Então, vamos lá. Dois P gás mais 3Cl2 gás, formando em equilíbrio, né, na verdade, com 2PCl3 gás. Qual é a segunda reação? É PCl3 gás gasoso mais Cl2 gasoso, formando PCl5 gasoso. Vamos lá. Então, a reação que eu quero, ela vai formar PCl5, é isso que eu quero. Quero que forme PCl5. Então, aqui eu tenho bom, eu quero que forme PCl5. Aí o que acontece? Eu tenho que sumir com esse produto aqui. Eu quero que forme, a partir desses reagentes, esse produto aqui, e eu tenho que sumir com esse produto aqui. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho 2 PCl3, e aqui eu tenho um PCl3 só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 2. Então, vai ficar aqui 2 PCl3, 2... desculpa, peraí. Vamos fazer uma coisa primeiro. Ó, primeiro, eu vou montar as constantes das equações. Espera aí, primeiro eu vou fazer isso. Vou colocar aqui K1. Aqui tá faltando espaço para eu fazer. Vocês vão entender já já. Espera aí. Fazer assim fica melhor. Vamos montar primeiro as constantes. K1 e aqui K2. Então, quanto que vai ser K1? K1 vai ser produtos, ó. Então, fica a pressão de PCl3 elevado ao quadrado dividido. É que é diferente a gente fazer na lousa e nessa lousa aqui. Pronto. Então, aqui é a pressão parcial dos produtos, tá certo? E aqui a gente vai colocar os reagentes. Então, a pressão parcial de P elevado ao quadrado vezes a pressão parcial de Cl2 elevado ao cubo. Vamos fazer o K2 agora. Então, o K2 vai ser a pressão parcial de Cl5 dividido pela pressão parcial de PCl3 vezes a pressão parcial de Cl2. Ok? Então, esse é o K1 e o K2. Aí, eu quero aqui saber qual vai ser o K3. Tá certo? Numa terceira reação. Nessa terceira reação, vai formar PCl5. Eu quero que esse seja o produto. Então, eu tenho que eliminar esse produto aqui, PCl3. Aí, como é que eu faço? Como tem dois dele aqui e aqui só tem um, eu vou multiplicar aqui por 2. Só que eu não posso só multiplicar esse reagente por 2, eu tenho que multiplicar a equação inteira por 2. Então, vai ficar aqui 2 PCl3. Eu vou colocar isso de outra cor para vocês deixarem, para ficar mais claro. Então, vou colocar aqui vezes 2. Vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Pronto. Aí, olha só. Quando eu faço isso, eu consigo cancelar esse produto. Ó. 2 aqui, 2 aqui. O que é que vai sobrar para mim? Vai sobrar 2 P gasoso
mais. Aqui eu tenho 3 Cl2 e 2 Cl2. 5 Cl2 gasoso formando 2 PCl5 gasoso. Aí aqui eu vou ter o K3. Certo? Aí como é que eu monto o K3? O K3 vai ser igual ao produto das constantes que eu tenho aqui, K1 e K2. Só que aqui eu tenho duas, né? Ó, eu multipliquei por 2. Então, eu vou colocar o K2 duas vezes. Então, vai ficar K1 vezes K2 vezes K2. Ou, vocês vão perceber que vai aparecer a equação. Então, vamos substituir aqui. Então, vai ficar P de PCl3 ao quadrado dividido por P de P ao quadrado vezes P de Cl2 ao cubo vezes P de Cl5 dividido por P de PCl3 vezes P de Cl2. Aí isso aqui eu multiplico de novo. Ó. Então vai ficar P de Cl5 dividido por P de PCl3 vezes P de Cl2. Então aqui, ó, P de PCl2 ao quadrado eu cancelo. Desculpa, P de PCl3 ao quadrado eu cancelo com P de PCl3 aqui e aqui também. Aí vai sobrar, ó, o K3, que é igual a P de Cl5 ao quadrado, aqui multiplicando, tá vendo? Dividido por P de P ao quadrado vezes, aqui tá ao quadrado, tá vendo? Vezes P de Cl2. Aí aqui eu tenho a terceira, e aqui a primeira, fica a quinta. Que é exatamente a equação que a gente tem aqui. Então, a gente observa, ó, que K1 vezes K2 ao quadrado vai ser igual ao K3. Certo? Então, a gente verifica essas relações aqui também. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar zoom aqui. Ó, então, se eu tenho aqui A mais B dando C mais D, eu tenho K1. Se eu inverter a reação, né, colocar os produtos no lugar dos reagentes e vice-versa, então vai ser o K, né? O K2, no caso dessa reação, vai ser o inverso do K1, vai ser K, vai ser 1 sobre K1, ou o inverso do K1. E se eu multiplicar N, né? Por exemplo, a equação inteira por N, como eu fiz, então o K3 vai ser igual ao K1 elevado a N, né? A mais B dando C mais D era K1, não era? Se eu multiplicar por N, tudo, esse N vai elevar o K1, que é o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Deixa eu mostrar de novo lá. Ó, vocês observam aqui, ó, que eu multipliquei por 2, né? Então, o K2, no caso aqui, vai ser elevado ao quadrado. Então, fica aqui K1 vezes K2. Então, a gente conseguiu verificar essa terceira opção aqui. Então, princípio de Le Chatelier. Um sistema em equilíbrio que é exposto a uma perturbação, ele reagirá no caminho de minimizar o efeito da perturbação, permitindo prever qualitativamente a direção da mudança de um sistema sob uma perturbação. Então, vamos lá.
eu tenho aqui a reação, né? N2 mais H2 formando NH3. Então, adicionando ou removendo reagentes, o que vai acontecer com o equilíbrio? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Q, né? Vai ser igual ao produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. E o K também, ó, né? Só que o K é no equilíbrio. Então, no equilíbrio, o que acontece? Ó? Se eu adicionar mais reagente, no caso H2, então eu tenho aqui uma reação que tinha entrado em equilíbrio. Tá vendo? O hidrogênio e o nitrogênio são os reagentes e amônio o produto. Então ela tinha entrado em equilíbrio. Eu fui lá e adicionei mais hidrogênio. Então o que acontece? Ó? O equilíbrio, de acordo com o princípio de Le Chatelier, ele responde minimizando aquele efeito que eu provoquei. Né? Então o que acontece? Para diminuir o hidrogênio, o que ele faz? Ele diminui o nitrogênio, né, e aumenta a amônia. Então, se eu adicionei mais hidrogênio, ele vai consumir o nitrogênio, vai diminuir o nitrogênio para formar mais amônio, tá certo? E se eu adicionar, bom, o que acontece com o Q, né? O Q aqui vai ser menor do que o K, então vai diminuir a concentração do hidrogênio e o equilíbrio se desloca para a direita, formando mais produtos, né? É o que a gente observa aqui. E se eu adicionar mais produtos, né? O que acontece? Se eu adicionar mais produtos, se eu adicionar, por exemplo, amônia, né? Então, se eu adicionar amônia, o que vai acontecer? Vai aumentar, o equilíbrio vai se deslocar no sentido inverso, né, da reação inversa, formando mais reagentes. Né? Então, adicionando mais produtos, o Q fica maior do que o K e o equilíbrio se desloca para a esquerda, formando mais reagentes. A gente vê isso aqui no gráfico também. Ó. Se eu adicionar mais amônia, okay, ele já tinha entrado em equilíbrio de novo, eu fui lá e adicionei mais amônia. Aí o que acontece? Aumenta hidrogênio e aumenta nitrogênio para diminuir, né, a reação se desloca da direita para a esquerda para diminuir o efeito que eu causei aumentando a amônia, né? Então eu faço ele se deslocar para a esquerda formando mais reagentes. Né? E se eu remover produtos? O que acontece? Ó? Se eu remover produtos, eu desloco o equilíbrio para a direita, né? Porque eu estou diminuindo a quantidade de produto formado, estou retirando ele, na verdade. Aí, para formar mais produtos, eu desloco a reação para a direita, né? Diminuindo a concentração dos reagentes. Então, aqui vai ser o Q maior, o Q menor que o K, e a reação vai se deslocar para a direita. Como aconteceu aqui no primeiro, tá vendo? No primeiro exemplo. Bom, então aqui a gente tem as referências, o Atkins, e esse conjunto de aulas aqui também, de Drena e Taylor. Eu recomendo a leitura do capítulo 10, Equilíbrio Químico. E aqui no final eu tenho um questionário para vocês responderem. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.